Abra sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. E oferecer e propor para nós, principalmente nós como igreja, mas segundo a luz da palavra de Deus. E parece, queridos, que há alguns textos que estão na Bíblia que parece que não são vistos mais. E quando os olhos passam sobre eles, seja você homem, mulher, já que estamos falando de família, seja você filho, parece que deixamos de lado. Mas quero trazer aqui ao coração dos amados esta mensagem que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu creio que Deus vai falar com você nesta manhã de domingo. Louvado seja Deus. A família à luz da Bíblia. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu quero ler do verso 22. A partir do verso 22. Se você encontrou, diga um amém, por gentileza. Olha o que diz a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porém, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Verso 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Somente até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, obrigado. Sabemos que é plano e é projeto do Senhor a constituição da família, do casamento, da vida conjugal, do crescimento, da multiplicação dos povos sobre a terra. Esta é uma ordem do Senhor. Mas vivemos em um tempo de muitos conflitos nos relacionamentos. Vivemos em um tempo, é uma distorção de valores, uma crise intensa de identidade. Mas nós queremos nesta manhã que o teu Espírito nos leve a voltarmos para a tua palavra, porque queremos ter uma família saudável, uma família santa, equilibrada, um casamento abençoado, um leito sem mácula, Senhor, para que possamos refletir então a luz da tua glória
a nossa sociedade em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com a tua igreja, Espírito Santo. Tenha liberdade em minha vida e através da tua vida. No nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Nós estamos em crise de identidade. Há uma crise muito grande, uma crise moral, uma crise de inversão de valores que aos poucos foi sendo implantada na sociedade e principalmente no meio familiar, no casamento. Esta crise é visível, é perceptível, principalmente quando o assunto se trata a família. O número de divórcios, de separações tem crescido assustadoramente. Cada vez mais pessoas se divorciando, cada vez menos pessoas se casando. E os que ainda estão casados, a grande maioria, vivem em guerra, vivem em conflitos, não vivem em paz. Às vezes, conversamos com pessoas que são casadas há anos, mas já não suportam mais uma ou outra. Estão debaixo do mesmo teto, mas talvez apenas pela responsabilidade da visibilidade perante a sociedade e talvez pelo cuidado de alguns filhos que foram gerados, mas não pelo relacionamento, pela comunhão e pela intimidade. Esse número tem crescido. Por quais os motivos? Quais são os motivos que têm levado as pessoas a tantos conflitos? Quais são os motivos que têm levado as pessoas a tantos divórcios? Esse período que atravessamos aí, que já entrou no 2º ano de pandemia, quantos conflitos no relacionamento, quantos conflitos familiares, quantos divórcios, quantas separações. Talvez você tenha ouvido de pessoas bem próximas de você. Por quais os motivos? Porque as pessoas estão cada vez mais. Eu nomeei aqui pelo menos 5 deles e não quero afirmar que sejam estes todos, não, apenas 5. E também não estão em uma ordem cronológica do primeiro, do maior ou do menor. São 5 que eu nomeei e eu quero trazer para você, que são os motivos pela qual as pessoas têm se separado e divorciado e perdido a verdadeira intenção do propósito de Deus para o contexto familiar. O primeiro deles é o novo posicionamento da mulher. A posição em que a mulher está ocupando e está assumindo. E talvez não seja isso uma falha da mulher, mas talvez a falha está no homem, porque está transferindo para a mulher responsabilidades que é dele. E as mulheres estão ocupando cada dia mais um espaço. E nessa ocupação, nesse novo posicionamento, há uma inversão. Alguns dias eu transitei pela rodovia 163, fui para cá uns 300 quilômetros, fui para cá uns 100 e poucos quilômetros. E é muito fácil você agora perceber mulheres carreteiras. Quem já viu isso? Mulheres na carreta, no volante, na boleia. Imagine isso há 20, 30 anos atrás, era quase que impossível. Se tivesse uma, era uma raridade. Agora não, é comum. Eu vi tanto para cá como para cá. Mulheres na boleia. As mulheres ocupando um espaço que não é delas. Mas pastor, o senhor é contra o trabalho da mulher ou a mulher carreteira? Não, eu não sou contra. Mas o que nós precisamos entender é qual foi o motivo que levou esta mulher a estar na boleia. É o que está por detrás disso. É sobre isso que nós precisamos entender. Os valores, o que levou. O segundo é a independência financeira de ambas as partes. Há uma independência, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Cada um cuida do seu negócio, cada um tem suas finanças, cada um tem o seu dinheiro. E quando acontecem os conflitos,
eu não dependo de você, você não depende de mim, eu sei viver muito bem sozinha. Então, bye, bye. Vou seguir a minha vida. A independência, já não se depende mais um do outro. O terceiro deles é o casamento sem planejamento. Pessoas jovens, principalmente, casando sem nenhum planejamento. Por causa de um ato sexual, de uma relação, a menina fica grávida e aí, às pressas, tem que se casar. E às vezes, não era aquele plano de Deus para a vida daquele jovem ou daquela jovem. Ou quando se casam sem planejar. Hoje é mais fácil ver uma moça planejando. Eu tenho vivido com esta realidade em pessoas próximas de mim, por isso afirmo isso com muita propriedade. Moças que estão muito à frente do planejamento para o casamento do que os homens. Jovens, 22, 23, 25 anos, nunca se interessou em saber qual é o preço de um terreno para quando ele for casar, para que ele tenha uma casa para trazer a sua esposa. É uma inversão. E é fácil você ver moças que já têm carro, que já têm casa, que já têm terreno. Ei, homens, jovens, o que está acontecendo com vocês? Acorda! Acorda! Há uma inversão. Está tudo distorcido. Casamento sem planejamento. Em quarto lugar, a falta de diálogo. Esse, se eu fosse classificar como em ordens, talvez seria o primeiro. Não há mais comunicação. As pessoas não conversam mais. Cada um segue o seu trabalho, cada um segue o seu rumo, ninguém para ter momento de comunhão. À noite já chegam um cansado, o outro sobrecarregado. Cada um toma o seu canto, pega o seu celular, vai para o seu quarto. Não tem mais diálogo, não tem mais comunicação. Esposas feridas com o coração fechado já não se abrem mais, porque maridos orgulhosos já não têm mais tempo para ouvir as lamentações e os sentimentos do coração da esposa. Não tem diálogo, e quando não tem diálogo, queridos, tudo na vida é resolvido pelo diálogo. Os conflitos que acontecem no mundo é pela falta de comunicação. As guerras acontecem por falta de comunicação, de diálogo. Mas também por causa de um orgulho no coração. O orgulho tem tomado conta do coração das mulheres e também dos homens, e ninguém se comunica mais. E em quinto, para fechar a tecnologia, celular, WhatsApp. Esse tem sido um dos motivos também principais na qual muitas pessoas estão se divorciando. Homens flertando com secretária, com outras pessoas, mulheres também. A visualização da prostituição, o envio de fotos, a pornografia, ou o tempo mesmo gasto que poderia ser gasto sentado em uma mesa, discutindo, compartilhando, brincando com as crianças e com os filhos, mas cada um no seu canto, cada um no seu quarto, cada um no seu quadrado, com o celular na mão. E a tecnologia tem sido um dos motivos pela qual as pessoas têm se separado. Há um desgaste. O divórcio já não é visto mais como uma tragédia familiar. Eu me lembro quando pequeno, meu pai foi chamado para uma conversa com a minha irmã mais velha e o esposo dela, que estavam se separando. Meu pai e minha mãe foi chamado, algumas famílias de conselheiros foram chamados, houve uma reunião, e eu pude fazer parte daquele momento. Deveria ter uns 12 para 14 anos, e eu me lembro até hoje disso, o que gerou aquilo na família. Meu Deus, meu pai era a primeira filha, a filha mais velha, agora o esposo estava largando dela, um conflito. O homem era extremamente agressivo, violento, possessivo, e eu pude presenciar algumas atitudes nesse comportamento dele.
E o meu pai ficou extremamente envergonhado com aquela separação. Descaiu o semblante do velho Roque Gomes Moreira. Entristeceu-se o coração daquele homem por causa da separação da filha, e não teve acordo, mas tentaram de todas as maneiras para reconciliá-los, não tinha mais jeito. Naquela época, então, o divórcio era visto como uma tragédia familiar, mas hoje não. O trágico está se tornando normal em meio a uma sociedade que faz do casamento e do relacionamento algo descartável. Não deu certo? Vou partir para outra. Ou seja, não estou feliz? Vou trocar. Ele não me faz mais feliz, ela não me faz mais feliz, então eu vou trocar. Como pastor, nós atendemos várias pessoas com conflitos no relacionamento, e às vezes a gente percebe que são coisas pequenos ajustes que precisam acontecer para que as pessoas possam viver em paz, mas elas preferem se separar. São horas, ontem orando, pensando nisso aqui, me lembrei de um casal ou outro que a gente aconselhou, que foram horas de discipulado, de conversa, falando, não, essas crises passam, tudo isso passa, volte seu coração, quebra o orgulho, rompa essa, porque passa. Mas depois não houve conserto, decidiram pela separação. O que fazer, queridos, diante de tudo isso? Nós precisamos de um modelo. E qual será esse modelo? Qual será o padrão a ser vivido? Para a família cristã, para a família da igreja. Porque nós não podemos viver e conviver com os padrões implantados pelo mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, não vos conformeis com o mundo, ou com este século, quer dizer, com o sistema, com aquilo que o mundo está dizendo para você que é certo. Não se conforme com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A mudança em um relacionamento, ela começa na inconformação. A mudança em uma pessoa, ela começa a acontecer quando eu estou inconformado com aquilo. Mas tem pessoas que já se conformaram. Já se conformaram. Deixa assim. Vou empurrando. Não procuram ajuda, não procuram conselheiros, não procuram, porque tem assuntos que são espirituais. Outro vem de uma ordem emocional, precisa ir para um psicólogo, psiquiatra. Outro precisa tomar remédio mesmo. As pessoas não buscam. O que fazer? Nós precisamos de um modelo, e o modelo é a palavra. Uma família só será bem estruturada em meio a um sistema que faz uma inversão de valores e tenta implantar em nós que é desse jeito, mas não é. Ela só será bem estabelecida e estruturada se ela estiver firmada à luz da palavra. Qual será o padrão para as próximas gerações? O padrão das próximas gerações será o padrão que eu e você vamos passar para os nossos filhos. Qual padrão você está passando para os seus filhos? Qual padrão, pai? Qual padrão, mãe, que você está passando de valores para os seus filhos? Porque talvez o padrão que ele está assistindo dentro de casa não é o melhor padrão. E talvez vai ser isso que ele vai repetir. Então o que fazer para viver segundo a vontade de Deus? Primeira coisa, no texto em que lemos, primeira coisa a ser feita, está escrito as mulheres. Eu disse antes que há textos que parece que a gente quer passar por cima e quer pular eles. Esse é um deles. E olha o que diz o texto: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Tem mulher que serve a Deus, serve na igreja, serve em todo canto, mas não se submete ao marido. Primeira coisa a ser feita para vivermos uma família segundo a luz da Bíblia é as mulheres voltarem para a luz da palavra e serem submissas.
Não é o pastor Deva que está dizendo, é a Bíblia. É a palavra. Está escrito. Ou vocês, mulheres, passam a viver isso, ou vocês vão viver isso que eu acabei de citar e entrar dentro desse ciclo dos 5 itens aí, que tem levado pessoas, centenas e milhares de casamentos pelo mundo afora ao divórcio. Mas quando eu falo de submissão, não falo de uma escravidão, uma submissão possessiva. Submeter-se, queridos, submissão é submeter-se a uma missão. Submissão é submeter-se a uma missão. A uma missão. Qual a missão? A missão de ser esposa. Foi para isso que você foi gerada. Você se submeter à missão do marido e à tua missão. São 2 missões. A missão pela qual Deus chamou o homem. E a mulher deve se submeter a essa missão. E a missão dela, de ser mulher, de ser esposa. De ser mulher, como diz a Bíblia em Gênesis, quando Deus vai fazer a mulher. Far-lhe-ei-lhe Adão uma auxiliadora, uma ajudadora. A missão de ser ajudadora. A missão de ser conselheira, mulher. A missão de ser mãe. A missão de ser administradora do lar. Eu vejo mulheres administrando grandes negócios. Excelentes administradoras lá fora. E péssimas administradoras dentro de casa. Tem tempo. Aí acaba transferindo para os outros a responsabilidade que é dela, de ser mãe. De cuidar do esposo. De cuidar dos filhos. De cuidar da casa. Pastor, já estou pensando aqui, o senhor é contra então a mulher trabalhar? Não, a minha está bem aí, trabalha. Ela administra lá fora. Mas em primeiro lugar a gente sempre conversa. Cuide dos filhos. Já teve vezes dela largar tudo, de pôr a perder a empresa, de pôr a perder, de ficar na mão de funcionários 2, 3 meses, porque nós percebemos que os filhos estavam pela ausência da presença da mãe, cuidando. Voltar para dentro e ficar ali, e cuidar, e fazer tarefa, e ensinar. Mas as mulheres têm perdido isso, fazem mais. Então é esta missão, a missão de ajudar o marido e não de querer ser maior do que ele. Porque aí está o grande conflito. Eu tenho percebido mulheres numa disputa. Uma disputa desenfreada de poder. Quem é maior? Deixa eu te ensinar um negócio. É um princípio bíblico. Só vai ser maior aquele que aprender a ser o menor. Só vai ser maior aquele que aprender a ser o maior. Aquele que quis ser maior, uma vez que disse assim: assentarei o meu trono acima das estrelas, esse já caiu faz tempo e foi destituído da glória de Deus. Mas eu vejo uma disputa, onde um não se inclina mais para o outro, ninguém mais quer abaixar a cabeça, ninguém mais quer admitir, ninguém mais quer assumir. E a mulher não foi colocada para ser maior do que o marido, mas para ser auxiliadora, ajudadora, para que cresçam os dois juntos, para que se multipliquem, para que povoem a terra. Mas há uma distorção muito grande. Provérbios 14:1 vai dizer que a mulher sábia edifica a casa. É a Bíblia. A mulher sábia edifica a casa. A casa. A edificação da casa é responsabilidade tua, mulher. Cuidar do esposo, cuidar dos filhos, tua, mulher, junto com o marido. Calma, já vai chegar a tua vez, homem. Estou só preparando o terreno aqui. O pastor pegou duro com as mulheres, esqueceu dos homens, de forma alguma. As mulheres precisam viver uma submissão incondicional. O que é uma submissão incondicional? É uma submissão sem pressão, sem cobrança. É uma submissão sem chantagem emocional, sem manipulação. Porque tem mulher que fala assim: eu me submeto. Você não faz aquilo, que daí também eu não faço isso. Isso é chantagem. Ou, ao contrário,
Como você, homem, está fazendo isso, eu também tenho o direito de fazer isso. Isso é chantagem emocional. Não vai por esse caminho não, mulher. Funciona. Sem pressão, sem cobrança. A insubmissão da mulher adoece o coração do homem. Por isso que em alguns momentos o homem chega a ponto de dizer: não dá mais. Não dá mais. As brigas, os conflitos, eles têm acontecido e levado à separação por causa disso. Precisamos viver uma família, um casamento à luz da palavra. Dá uma olhadinha no texto de 1 Coríntios, me veio esse texto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 Coríntios 11, versículo 8. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Não é o pastor Deva. Para a gente fechar esta parte com você, mulher. 1 Coríntios 11, 8. Olha o que vai dizer. Texto que está aí escrito. Séculos escrito. E às vezes é passado por cima. E por isso a sociedade está vivendo o que está vivendo. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Olha o verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Que, queridos, quando entra nessa condição de independência, pronto, acabou. Eu não dependo mais de você e você não depende mais de mim. Conta corrente, separada. Eu não quero saber da tua conta, você não precisa saber da minha. Cartão de crédito, teu é teu, o meu é o meu. Tá? Você arca com essa despesa, eu arco com essa despesa. Pronto, independência. Independência acabou. O grande primórdio do pecado ali no Éden foi porque desejaram ser independentes. A independência. Verso 12. Do mesmo capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, para vivermos relacionamento à luz da palavra, mulher, submeta-se, volte para a luz da palavra. E os homens, que os homens aprendam e pratiquem o amor. Aprender e praticar. Homens, digam comigo, aprender. Mais forte, acho que tem mais homem aqui. Diga aprender e praticar. Mais uma vez, aprender e praticar. Porque eu não posso praticar sem aprender. Eu preciso aprender. E o texto que lemos fala que nós temos uma referência, que é Jesus, que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então você precisa aprender como Cristo amou a igreja. Vai aprender. Agora você vai praticar. Porque tem gente que sabe, mas não pratica. Mas eu estou aqui nesta manhã de domingo para lembrar você, homem. Para lembrar você que você precisa aprender e praticar o amor. No verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então esse amor não é um amor apenas de discurso. Esse amor é um amor de atitude. Esse amor é um amor de sacrifício. Vai ter momentos que você vai ter que sacrificar. Vai ter que sacrificar algumas coisas que você gosta por essa mulher, já que você a ama. Vai ter que sacrificar o trabalho, vai ter que sacrificar algumas coisas do lazer. Vai ter que sacrificar o futebol, talvez a pescaria. Aleluia. Mas tem momentos que vai ter que ter um sacrifício. Se não tiver sacrifício, não tem amor. O amor de Deus por nós se revela no sacrifício de ter entregue um filho, Jesus, para ser morto, um sacrifício.
Essa é a maior expressão de amor pela humanidade. Então os homens precisam aprender e praticar, porque o marido é um tipo de Cristo no relacionamento com a esposa, e a esposa é um tipo de igreja no relacionamento com o marido. O marido é um tipo que Paulo está dizendo aqui, que o marido tem a tipologia de um Cristo, que se sacrifica, que se entrega, que revela o seu amor nas suas atitudes, e não apenas nas suas palavras. Eu te amo. Ficou banal. Te amo, linda. Eu te amo, esposa. Eu te amo. Mas e na hora do sacrifício? Aprender e praticar. O marido é o salvador do corpo. Se Cristo é o salvador da igreja, e o marido é um tipo de Cristo no casamento, o marido é o salvador do corpo. Escute, maridos, o salvador e não o destruidor. O salvador. É tua, é minha responsabilidade cuidar da integridade espiritual, física e emocional da sua esposa. Homem. É minha, é sua, homem, a responsabilidade de cuidar da integridade espiritual, física e emocional da sua esposa. Porque você passa a ser o salvador do corpo e não o destruidor. Tem marido que a esposa fala assim: vou na academia. Não vai não, lá está cheio de homem, lá está isso. Você não vai. Você não vai. Aí a esposa vai perdendo o sentido, o brilho da vida, porque não pode fazer nada. Homens às vezes ciumentos, mas tem mulheres ciumentas também, e muito. Algo que destrói o casamento, os ciúmes. Não é esse o caso de hoje, que também é, porque faz parte do relacionamento. Mas homens que têm a esposa como um objeto de possessão, mas não se entrega para o cuidado, para cuidar. Marido deve se interessar pelo bem-estar da esposa. E aprendam, queridos, não existirá submissão se não houver amor. O que Paulo escreve começa pela submissão, mas depois a responsabilidade do homem é: ame ela como Cristo amou a igreja. Não existirá submissão da parte da mulher se não houver amor da parte do homem. A palavra, na verdade, é uma reciprocidade. Eu te amo, eu cuido, eu protejo, eu me sacrifico por você. Mas, segundo a Bíblia, você também precisa se submeter. Pare de bater de frente com o seu marido, esposa, mulher. E marido, ame um pouco mais essa esposa, não apenas de discurso. Não tenha apenas como uma companheira. Ela é osso dos teus ossos, carne da tua carne. Coisa mais horrível em um casamento, em um relacionamento, é uma mulher que discute com o marido na frente de outras pessoas. Pensa numa tragédia, num negócio, uma falta de respeito. Mulher que fica na frente dos outros querendo dizer o que o marido fazer, ou o marido na frente das pessoas. Leva para casa, senta. Tudo isso é exercício a ser praticado. Ame. Ame um pouco mais, não apenas de discurso, marido. Amar é cuidar, é compreender, é acompanhar, é prover. Não adianta orar e jejuar, porque tem gente que verticalizou e fica só na oração e jejum, mas não pratica. Não pratica. Conheço uma série de casamentos que acabaram, e homens de muita oração, mulheres de muita oração e de muito jejum, e que acabaram. Essa semana eu conversei com um deles. Homens que no início da minha conversão era referência para mim de jejum, de oração, mas que perderam o casamento. Por quê? Verticalizaram e não cuidam. Homens que não cuidam, que não amam verdadeiramente, que não compreendem.
Então não adianta orar, jejuar para Deus mudar se não houver um desejo de mudança, uma atitude, homem. Uma atitude de amor, um comprometimento maior de amor. Jesus não exige de nós uma submissão sem antes demonstrar amor por nós. Então não exija da sua esposa uma submissão sem antes amá-la verdadeiramente. Porque tem homens exigindo a submissão. Você não submete, você não me respeita. Você fala comigo assim, desse jeito. Por outro lado, ela pode dizer, mas você também não me ama. Só discurso. Jesus não exige submissão sem antes demonstrar amor. O amor do marido manifesta-se no cuidado que ele pratica com a esposa. O amor do marido manifesta-se no cuidado que ele pratica com a esposa. Se você quer viver uma família segundo a luz da palavra, mulher, voltem ao princípio da luz da Bíblia, sejam submissos, e homens, amem de verdade. Pastor, eu tenho tentado, mas são tantas guerras, tantos conflitos, não dá mais, a gente começa a conversar e já discute. Isso chama orgulho. Orgulho. Raízes de amargura tomaram conta do seu coração, mulher, homem. Porque se houver sinceridade num diálogo, queridos, o perdão acontece. Se o perdão acontece, você poderia estar vivendo um verdadeiro Éden na sua casa. A palavra Éden significa lugar de delícias. Mas existem lares que estão bem distantes de ser um Éden, mas estão mais para um Hades ou um Hades, que é lugar de tormentos. Eu venho nesta manhã trazer esta palavra para o teu coração, mulher, porque aqui começa falando da mulher, e venho trazer esta palavra ao teu coração, homem, para que você coloque em prática isso. Para encerrar, no verso 6, quer viver uma família à luz da Bíblia. Você que é filho, você precisa obedecer e honrar os seus pais. O processo, queridos, é maravilhoso quando isso começa no casal, porque o processo deve começar ali dentro do casal, porque se a esposa se submete e o marido ama, automaticamente os filhos, vendo isso, os filhos serão então obedientes e te honrarão. Filhos, obedeçam aos seus pais. Nós vivemos em um tempo em que jovens, rapazes, moças, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 30 anos, eu conheço alguns com mais de 30 anos, morando dentro da casa dos pais, e não respeitam seus pais, não honram seus pais. Deixa eu te dar um conselho, pai, você pai, você mãe, que tem um filho aí que já passou de 18 anos, e ele está lá dentro da sua casa e não te respeita, não te honra, dá um tempo para ele, fala, você tem um mês, para você arrumar um trabalho, você tem um mês para você buscar uma direção para a tua vida, senão você arruma teu caminho. Mas não, tadinho, né? Ele não consegue, tadinho. Incrível, né? Que a gente conseguiu, né? Muitos aqui saíram de casa com 12, 14 anos de idade e conseguiram. Aí esse marmanjão aí não consegue. Está criando uma cobra, uma serpente para te engolir. Uma sucuri. Está dentro de casa, jovem? Está dentro da casa do teu pai e tua mãe? Respeito e honra. Se não, cata a tua mochila, põe na costa e partiu Goiás. Hashtag, vai cuidar da tua vida. Pastor, hoje o senhor está... Amados, ou você faz isso ou resolve isso, ou vai carregar isso para o resto da vida. Sejam obedientes. Obedeçam, honrem os seus pais. A obediência dos filhos é o reflexo do relacionamento dos pais. A obediência dos filhos é o reflexo do relacionamento dos pais. Porque os filhos, eles veem, percebem, sentem o clima,
atmosfera. Pequenininhos. Eles ouvem as conversas, sentem o clima, depois ficam revoltados por dentro e a gente não sabe por quê. Essa semana a minha pequenininha de 6 anos chegou em casa, falou com a mãe dela: mãe, na minha sala tem 2 meninas, mãe, que o papai delas não mora mais com a mamãe. 6 anos, não foi, meu bem? 6 aninhos, já tem uma percepção já do divórcio. Escute, pai, escute, mãe. Você que tem filhos e talvez teu casamento está em conflito e passa pela tua cabeça, às vezes, em divorciar. Pare de pensar só em você, mulher, pare de pensar só em você, homem, pare de pensar só em você, crianças pequenas. Nós não temos ideia da tragédia emocional que é na vida de uma criança um divórcio. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que é para uma criança ver um pai nos braços de uma outra mulher que não é sua mãe. Você não tem ideia de ver ser criado por outro que não é o seu pai, que não é sua mãe. Você não tem ideia. E por não ter ideia, por isso que as pessoas, quer saber? Vou largar, eu cuido do meu filho, daí eu pego o final de semana, vai ficar melhor do que estava. Vai. Uma tragédia emocional. Filhos revoltados, complexados, que vão gerando as próximas gerações, porque não se sentem amados e não se sentem aceitos e muitas vezes se sentem culpados e carregam no coraçãozinho essa culpa de ver os pais se separando. O resultado da obediência e da honra é uma vida feliz, prolongada na terra, o que está escrito para você, filho. O resultado da obediência e da honra é uma vida prolongada nesta terra. Então, filhos, volte-se para a luz da Bíblia. Ei, filhos, volte-se para a luz da palavra. Quer viver muito? Obedeça e honre. Não apenas, papai, eu te amo, mamãe, te amo, não. Honre. Honre. Com gestos, atitudes, comportamentos, presentes, palavras, honre seus pais. Louvado seja Deus. A família é a luz da Bíblia. Quer viver uma família abençoada? Só voltar para a palavra de Deus. Não quebre esses princípios de hierarquia, porque tudo fica disfuncional, em desordem. E o que nós estamos vivendo é uma sociedade em desordem. Por quê? Precisamos voltar. Homens, mulheres, jovens, crianças, filhos, voltar para a luz da palavra de Deus. Assim como o relacionamento entre o marido e mulher é estabelecido no fato de ser carne da mesma carne, preste atenção nisso aqui. Assim como o fato do relacionamento entre homem e mulher é ser estabelecido no fato de ser carne da mesma carne. Obviamente que o móvel da intimidade do casal é a... Qual que é o móvel da intimidade do casal? É a cama. Sim ou não? É o móvel da intimidade do casal. Carne da mesma carne. O móvel da intimidade é a cama, o leito sem mácula. Assim também o relacionamento entre Cristo e a sua igreja é estabelecido pelo fato de sermos espírito do mesmo espírito. E o móvel da intimidade agora não é a cama. O móvel da intimidade é a mesa. É a mesa. Assim como a cama representa intimidade para o matrimônio entre homem e mulher, a mesa representa a intimidade entre Cristo e a igreja. E a mesa está posta. Nós vamos celebrar a ceia agora.